Vamos lá, pessoal, continuando, né? Sobre memórias flash. Então, nossa memória flash, a gente tem o SSD, né? Que é o disco de estado sólido, caracterizado pelo alto desempenho. Utiliza componentes eletrônicos, né? Sem peças móveis agora, tá bom? Então, agora eu tenho uma placa, né, com vários chips ali dentro, né? Que aí eu tenho maior resistência a choques mecânicos, né? Ausência de vibrações, menor consumo de energia, porque eu não tenho um atuador, não tenho uma cabeça de memória escrita ali fazendo aquele movimento, tá? Então, eu tenho um menor consumo de energia, né? Velocidade de escrita, leitura de escrita superior a dispositivos magnéticos, né? Eu tenho agora espaçamento de memória ali, então menor peso, e a desvantagem ainda é o custo, né? Que ele é bem mais elevado do que um disco. E aqui eu tenho algumas características, né, em relação ao SSD com HD, que é o menor consumo, né, o preço ainda é mais caro, a capacidade normalmente, hoje em dia, né, tá bem, bem parecida, né, mas o HD tem uma capacidade muito maior, né, tá? O tempo de completar o boot, né, no SSD é bem mais rápido, né? Não tem ruído, não tem vibração, né? Ele pode cair, não se danifica, né? Como eu falei, naquele caso, no meu caso, que o notebook caiu, o SSD manteve normal, mas o HD foi-se embora, tá? Outro tipo de memória são os discos óticos, né? Que são a mídia de armazenamento computacional, que tem como principal característica a leitura e ou escrita por meio de laser, né? E aí, então, tem essas camadas, né? Quatro camadas, quatro para os discos não graváveis e seis para os discos regraváveis, né? Então, aí tem vários, um suco, né? Um chanfre, que aí eu entro os lasers aqui para fazer essa leitura, tá? De gravação. Aqui mostra melhor como é feita. Então, tem o meu laser superfície, tá? Eu tenho um orifício que aí, conforme a leitura aqui vai passando, ele vai fazendo essa leitura de zeros e uns, tá vendo? Beleza? Então, como é que eu digo o funcionamento disco óptico, né? Eu tenho um laser emissor de feixe óptico, né, altamente concentrado, que incide sobre o conjunto de prisma, né, ou lente até chegar ao disco, né? Então, o disco gera uma rotação variável, permitindo que feixe de laser incida sobre. Vamos lá. O laser incide na superfície e reflete através de espelhos para uma cabeça de leitura. Então, a cabeça de leitura no movimenta-se radialmente, né, direcionando o feixe de laser para a área de disco a ser lida. Então, o fotodiodo laser recebe a luz refletida, permitindo a identificação do dado com base na intensidade da luz. Então, o disco possui trilhas concêntricas não espiraladas, como é no caso das mídias ópticas também. Então, o sistema de disco mais comuns, né, é o ISO, né? Então, o typo aqui, né, o ISO, o ISO, o 9660, o Joylet, o Red Boot e o DF. Então, nas mídias de áudio, eu tenho o CDA, que são divididos em 2.352 bytes, tá? Cada setor. Então, com a hora adicional de 96 bits para o sincronismo dos sinais. Aqui eu tenho dois identificadores dentro do disco rígido, né, que é o Recorder Unique Identifier, que consiste em um código do fabricante. Eu tenho lá um PHI, por exemplo, para Philips, tem um modelo, identificação, e o outro que é o Source Identification Code, né, que é um código de 8 caracteres que é armazenado pelo fabricante, identifica quem fabricou aquele disco, tá? Então, são informações que podem ser levadas em conta na hora da análise. Agora vamos falar um pouco sobre particionamento, tá? Então, o que é o particionamento, né? Para que o conjunto de dispositivo de armazenamento de dados possa ser utilizado para leitura e gravação de informações, deve ser criada uma ou mais áreas lógicas, tá? Essas áreas lógicas, divisão do meu disco em áreas lógicas é chamada de particionamento, tá? Então, por meio do particionamento, a gente cria regiões no disco que podem ser gerenciadas de forma independente, podendo para cada um possuir um sistema de arquivo diferente. Então, cada sistema de particionamento, né, ele utiliza estrutura própria para a descrição das partições existentes em uma mídia computacional. Então, os dois sistemas de particionamento mais utilizados são o MBR e o GPT. Tá? O MBR é o Master Boot Recorder e o GPT é o Guide, GUID. Então, o MBR, né, ele foi lançado em 93, tá? É antigo, junto com a IBM lá atrás, tá? Armazena informações sobre como as partições são armazenadas na mídia de armazenamento. Então, contém código executável para carregamento de sistema operacional. Na versão original, suporta até 4 partições primárias, tá? Então, aquele negócio, tem 4 partições primárias, 3 partições primárias e uma lógica, tá? Então, quando o computador ele é baseado em PMPC, né, que ele é ligado, inicialmente é realizado o POST, né, aquele teste inicial dos componentes, né, o Power on Self-Test. E aí, depois ele acessa os dispositivos de armazenamento de dados que está configurado no BIOS para ser inicializado. Então, ele pesquisa pela assinatura 0x5597-1510 do primeiro setor da mídia, tá? Então, se a assinatura válida foi encontrada, o passo seguinte é a identificação
da partição ativa. Então, no primeiro setor da partição ativa é executado o código de boot. E depois ele carrega esse código de boot que carrega o sistema operacional, tá? E aí tem mais informações do MBR, tá? Que é o primeiro setor do disco, né? Ele, setor 0. Então, depois de ligar o sistema, o primeiro código executado, que é o do BIOS, tá? O Basic Input Output System. Então, em seguida, a execução salta para o seu setor MBR, que é carregado da memória pelo seu BIOS, né? Então, codifica MBR, analisar e validar as partições e pule o controle para o código do bootloader. Então, o bootloader pode estar localizado nos mesmos setores iniciais do disco rígido ou em algum volume de partição, tá? Que é o bootloader de volume. Então, esse bootloader, o que ele faz? Ele faz suas próprias coisas, né? Ele transfere o controle para o kernel, ou o gerenciador de inicialização, mas apenas a gente vai se preocupar aqui com o que acontece no MBR, tá? O bootloader é o Groovy, por exemplo, que acontece no Linux, tá? Então, aqui eu tenho o nosso MBR, né? O único setor de 512 bits, que pode aparecer pouco, mas é suficiente para registrar, tá bem? A informação de arranque, né? Que é o nosso boot. Tá? Então, o master boot é criado quando a criação da primeira partição e fica localizado no setor 1, né? Lá do 0, aqui. Então, ele contém a tabela no MBR, né? Que contém a tabela de partições. Inclusive, aconteceu um caso comigo uma vez, que a MBR foi danificada, minhas partições estavam lá, mas o meu sistema operacional ele não conseguia identificar onde estavam meus dados, porque a MBR tinha sido corrompida, tá? Então, aqui tem um exemplo da MBR, né, dos primeiros 40 bytes aqui, certo? Ó, tem aqui o Gruber e outras informações em hexadecimal, né? E aqui é uma string que esse decimal representa, tá? Então, eu tenho aqui, né, a estrutura do nosso MBR, né, o código de área, a assinatura do disco, que a gente falou aqui, ó, decimal 440, o null, tabela de partições primárias, tá? E o tamanho em bytes de cada um do lado, beleza? Então, o MBR code área, né, quase 440 bytes, 32 bits para assinatura do disco, tá? Eu tenho 00 aqui a 05A, 5A, a porcentagem de partição 64 bytes, a assinatura do MBR, né, que é o 055AA, e quando você vê isso aqui, você sabe que aquele ali é um MBR, tá? Então, aqui mais o bootloader, tá? A partição do MBR, tabela de partições, aí eu tenho a partição 1, 2, 3 e 4, tá? Que eu falei, a partição até 3 primárias e uma lógica, e aí eu tenho uma lógica, né, que dentro da lógica eu crio várias, e dentro dessas partições eu tenho a minha partition flag, é o meu start, o byte da partição, o final do CHS, o start LBA e o tamanho dela, tá? E aqui eu tenho mais informações quando eu tenho a partição lógica, né, que eu tenho a partição estendida, devido às 3 primeiras partições dentro do meu master boot, em outra área do disco, tá? Que eu coloco as minhas extensões, as minhas partições estendidas, tá bem? E aqui outra forma de representação. Alguns códigos em relação à partição do que cada código desse representa, tá? Se for analisar um disco nesse nível. Tá bem? Aqui eu tenho mais informações do MBR, tá? Deixar para a leitura de vocês para a gente ir passando aqui. E falar sobre o GPT, né? Que é GUID Partition Table. Então, o GPT é um sistema de particionamento que utiliza o conceito de identificador único global, tá? O nosso GUID. Então, ele indica, né, o número de identificação gerada aleatoriamente que possui grande probabilidade de ser único, né? Então, já que o total de chaves possível é 2 elevado a 129, é muito grande esse número, né? Então, que a chance de gerar dois números iguais é próxima de zero. Então, o GUID ele é composto sequenciais, né, de 8, 4, 4 e 12 dígitos, em formato hexadecimal minúsculo, sendo cada grupo separado por um if, né? Então, eu tenho isso aqui, esse é o meu GUID, que ele vai identificar qual é a partição, tá? Então, o GPT faz parte do padrão UF, né, Unified Extensible Firmware Interface, criado para substituir o BIOS lá atrás, que trabalha junto com o MBR. Tá? Então, devido à compatibilidade do GPT, grava no primeiro setor do disco, né, o LBA, certo? Uma LBA 0, uma MBR denominada de proteção de GPT, né, que é o objetivo de impedir que qualquer aplicação em sistema operacional não consiga ler discos, GPT. Então, no caso que seria destinado ao tipo de partição, é um esquema MBR, é gravado o valor 0xEE, que serve como identificador de que o esquema GPT está em vigor, né? A gente viu que lá é o 55A no MBR, e aqui eu tenho o 0x, né? Esse 0 anterior representa que esse número aqui, esse código, né? Esse símbolo EE é do tipo hexadecimal, tá bem? Então, no segundo setor do disco, né? Que é o LBA0 é o primeiro, e o segundo é o LBA1, é gravado o cabeçalho do GPT, né? Que é o GPT header. Aí isso aí que define quais são os blocos que podem ser utilizados no disco, tá? Então, como redundância, também é gravada uma cópia desse cabeçalho lá no final da mídia. Vai ser, houver corrupção aqui, nesse primeiro cabeçalho na LBA1, tem uma cópia lá no final, tá? Que você consegue recuperar, é diferente da MBR. Quando perdeu ali, já era. Tá? Não é que já era, né? Você não vai conseguir encontrar a partição, né? E aí
O chama operacional não encontra, você tem que cascavear. No GPT tem essa proteção, tá? Então é possível observar que após o MBR de proteção do GPT, né, que tem esse BR que comentou, é gravado o cabeçalho do GPT, tá? E os registros da tabela de partição GPT em registro do GPT primária. Então, após o último registro da tabela de partição GPT, normalmente é o endereço LBA34, iniciária utilizada pelas partições, tá? Então, nos últimos 33 setores do disco é armazenada GPT secundária e uma cópia de backup da GPT primária. E aqui está o símbolo da GPT, né? Tá? Que eu tenho o meu Protective MBR, falando LBA 0, uma situação de compatibilidade. LBA 1 tem o meu Primary GPT Header, eu tenho minhas entradas aqui na LBA 2, tenho a entrada na LBA 3, né? É meu Primary GPT, GPT primário, meu GPT secundário lá no final, após a distribuição das partições, né? Certo? E aqui a estrutura do cabeçalho GPT, né? O 0 na assinatura da FI, tá? Mais 8 offset, né? E aí vou somando mais 8 até o 512 no total, tá? Então a versão da revisão para o GPT, o tamanho do cabeçalho, CRC32, a LBA da localização, tá? Então várias informações aqui que totalizam o total totaliza o total boa, né? De 512 bytes, tá? Então aqui é uma estrutura de um registro de tabela de partição GPT, tá? O GeoID da partição, aquele que a gente viu ali atrás, né? O GeoID da partição, já vi na tabela, na próxima tabela. A primeira é LBA, né? Little End, a última é LBA, sinalizadores e o nome da partição, tá? E aqui tá ficou um pouco pequeno, né? Para enxergar. Mas eu tenho aqui o Microsoft Residual Parts, tá? Aqui tem uns tipos de GeoID, tá? Por exemplo, Basic Data Partition, LDM dados, tá? Exemplo aqui Linux File Data e eu tenho um GeoID específico, beleza? Então, o resumo do GPT, né? Vantagem em relação ao MBR, maior quantidade de partições, né? Para o padrão 128, aumento do tamanho máximo da partição, né? Em disco com setor de 512, o tamanho máximo agora vai para 9 zettabytes. Maior tolerância à falha, pois a redundância dos dados, que falou. Identificação de corrupção dos dados por checagem de erros, né? CRC32 de cabeçalhos, tá? Aqui tem um exercício, que aí era descrever, dividir a turma em 4 grupos, e a gente dividir aqui, cada um falar um pouco sobre esse sistema de arquivos, tá? Aqui tem a atividade, e aqui são algumas referências que a gente utilizou nessa aula, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.